Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos então sobre preços e taxas do Tesouro IPCA principal. Se você gosta desse título, assista agora esse vídeo de hoje e já se inscreva aí no nosso canal. Ative o famoso sino da notificação, porque o vídeo já vai começar. Será que as oportunidades passaram? As taxas voltaram a cair muito forte. Será que você que não comprou agora não vai ter novas oportunidades? Vem comigo que nós vamos explicar um pouco a respeito desse tipo de título. Vamos lá, nós estamos aqui, como você já sabe aqui, ó, títulos histórico de preços e taxas. Por que eu mostro isso para você? Porque aqui no canal, além de trazermos vídeos diários para você, nós queremos mostrar para você como se faz, para que você mesmo possa fazer e acompanhar de forma independente. Quando nós trazemos a nossa série agora, qual o melhor preço e a melhor taxa, que é aqui ó, no card para você sempre estar acompanhando, nós pegamos esses dados aqui da planilha do Tesouro. Só que qual é o problema da planilha do Tesouro? É que os dados ainda não estão atualizados. E eu vou mostrar isso para você aqui agora. Enquanto ela carrega, nós vamos mostrando então a análise gráfica, porque os dados estão desatualizados. Então eu estou aqui agora no Tesouro IPCA 2026. E o que eu quero mostrar para você aqui, aliás, vamos abrir já aqui a planilha para você verificar. Esses são os dados que nós recebemos e trabalhamos para você todas as vezes que o Tesouro atualiza. Só que veja, a atualização está parada lá, ó, desde o dia 12/8. Então não temos como apresentar para você, estatisticamente falando, o histórico de 2021. Mas aguarde, assim que o Tesouro atualizar, você terá as informações. Só que por aqui também é possível nós mostrarmos para você alguns dados interessantes. Vamos começar pelo IPCA 2026 e vamos falar da taxa. Então eu coloquei um filtro aqui, os últimos 90 dias e a taxa. Veja que a melhor taxa chegou aqui, ó, no dia 19/8, 4,78. Repara comigo que foi disparada a melhor taxa dos últimos dias. E o que eu quero ensinar aqui para você é o seguinte. Primeiro, você saber fazer uma análise gráfica. O que o gráfico está te mostrando? Veja comigo, aqui é um fundo. O que é um fundo? Aqui, ó, 3,62 no dia 22/7. É um valor no qual ele foi menor do que os valores que estão mais próximos. Então, veja, aqui foi um fundo. Logo em seguida, nós tivemos um outro fundo. Opa, aqui, ó. Então, nós estamos tendo um fundo acima de fundo. Nós chamamos de fundo acima de fundo. Então, tivemos no dia 29/7, depois tivemos outro aqui no dia 4/8, depois tivemos um aqui no dia 9/8, aqui novamente no dia 16/8. Veja, fundo acima de fundo. E tivemos topo acima de topo. O que são topos acima de topo? São taxas melhores que as taxas anteriores. Então, veja, aqui tivemos um topo no dia 28/7, depois tivemos outro topo no dia 3/8, depois nós tivemos outro topo no dia 6/8 e assim sucessivamente. Então, quando nós temos fundo acima de fundo e topo acima de topo, se você traçar aqui uma linha, vai verificar claramente que as taxas estavam numa tendência de alta. Até quando? Até o dia 19/8. E depois o que aconteceu? Topo abaixo de topo. Então, dia 19/8 foi o máximo. O topo caiu, 4,69 no dia 23/8. E agora aqui está estabilizando, ainda não vemos outro topo, mas está estabilizando. Quando nós temos topo, abaixo de topo e fundo, aqui ó, 20/8, abaixo de fundo, nós temos uma linha descendente. Então grave isso, que isso é fundamental para você entender a respeito da análise gráfica. Vou abrir aqui então para um ano, para ficar mais claro essa análise. Aliás, para o 2026 a gente pode abrir todos os anos. O que nós temos? Um título lançado então em fevereiro de 2020. Fevereiro de 2020, tivemos aqui um ápice inicialmente em 4,55 em março de 20. Depois ele recuou, veja, topo abaixo de topo e fundo, temos um fundo aqui, outro fundo aqui, fundo abaixo de fundo, claramente uma tendência descendente. E agora nós tivemos então aqui, a melhor taxa foi 4,78. E agora, você compra com a melhor taxa ou com o melhor preço? Eu vou dizer o que eu particularmente gosto de fazer. Eu olho primeiro aqui o preço. Qual é o preço desse título? O preço dele está bom para a compra? Como que você olha o preço? Bom, nessa data, dia 18/8, o preço estava aqui, ó, 2.862. Repara comigo que era um dos preços mais baratos. Ele é comparável a esse preço aqui, ó, do dia 30/11. Então você estaria comprando um título no mês de agosto de 21 com aí um preço muito melhor, um preço referente a 10 meses de atraso. Então veja, ou de adiantamento, porque quem pagou aqui
agora está pagando o mesmo valor, 2.862, praticamente o mesmo valor, 30/11, 2.859. Então veja que em relação interessante, o preço estaria interessante com base no histórico de 2021 e também de 2020, ou seja, com o histórico desse título. Mas e aí então? O preço está bom? Parece que o preço está bom. E a taxa? A taxa está boa? Opa, a taxa está interessante. Só falta um terceiro critério, que é você verificar qual é a projeção para frente. Porque, como eu falo aqui para você, o interessante não é você gastar todo o seu dinheiro, é você fazer uma projeção para frente. Então, você analisa então o preço, a taxa e qual é a previsão econômica do Brasil para frente. Essa análise é uma análise muito mais criteriosa. E você deve fazer, então, os aportes fracionados, para que você não gaste todo o seu recurso numa eventual nova crise. Então tá aí, ó. Essa é a primeira análise que nós fazemos do 2026. Um preço bom e uma taxa que, se não é a melhor, está entre as melhores. E se você for olhar o preço de agora, a última sexta-feira, tá aqui, ó, 2.928. É um preço que ele vem subindo. Se você ver, o mais baixo foi 2.862 e ele vem subindo, chegou aqui a 2.928. Está caro? Não, caros são esses aqui, ó, que já chegaram quase a 2.300, ó, chegou aqui a 3.000. Então veja, essa análise é que você tem que entender. E outro ponto importante, os preços, eles guardam memória. Veja, ele chega em 3.000, depois ele vem testar novamente 3.000. Veio testar aqui novamente 3.000. Aqui novamente. Então, os títulos vivem sob ciclo. Eles vão variando ao longo do tempo. Isso não quer dizer que ele não possa só subir. Veja que aqui existia claramente uma tendência de alta e foi estabilizando. De repente, então, o preço caiu. O que aconteceu com a taxa? Quando o preço cai, a taxa sobe. Então, esse é o tipo de análise que você tem que fazer antes de comprar. Vou mostrar para você agora o 2035 para fazer uma análise semelhante. Só que o 2035, vamos começar com um ano. Se você já está gostando desse vídeo, deixa aí aquele super like. E se você gosta, então, do Tesouro Direto, assista a nossa playlist. Está aqui no alto, Mapa do Tesouro. Vídeos detalhando tudo do Tesouro. Vídeos de 10 a 15 minutos. E você clica um a um e vê se o tema já te interessa. Assiste aí. Falando agora do IPCA 2035. O que está acontecendo com esse título? Vamos olhar novamente aqui. Vamos começar pela taxa. Tivemos um movimento muito semelhante. Duas taxas praticamente iguais. No dia 18 foi a melhor taxa, 4,92. E no dia 19, 4,91. Vamos pegar dia 18, 4,92. Lembrando que esse é um título que tem vencimento mais para frente, 2035. Veja o que aconteceu. Então tivemos a melhores taxas aqui, ó, 18 e 19. E agora as taxas caíram. Mas caíram muito? Não. Se nós olharmos aqui então no histórico aqui de um ano, é ainda uma taxa muito boa. Repara comigo aqui que essa taxa é a melhor praticamente que nós estamos tendo. Exceto esse topo. Ela vem caindo, mas não deixa de ser uma taxa ruim. Agora vamos olhar para o preço. Veja, o preço está aqui, ó, chegou no dia 18 a 1.871. Qual é o valor que nós temos aqui comparável a ele? Aqui, ó, em torno aqui, ó, de dia 25 de novembro. Então veja, nós estamos gravando esse vídeo aqui no último final de semana de agosto. Então se você voltar lá no tempo, tivemos dezembro, um mês, e mais 8 meses. Então você está comprando um título com um preço de 9 meses. Veja como o preço aqui estava bom. Ah, mas eu perdi o tempo e agora o preço está aqui, 1.965. Veja que você ainda está pagando um preço, 1.965, do mês lá de dezembro de 2020. Então tem uma taxa que, olhando o histórico de um ano, é uma taxa boa com um preço bom. Um detalhe, essas taxas são as taxas de fechamento. Então as oportunidades não sumiram, não desapareceram. Se você já está entendendo a respeito desse vídeo, muito bem. Se você ficou com alguma dúvida, assiste aqui, ó. Digita aí nos comentários qual é a sua dúvida e assiste essa nossa playlist. Qual a melhor taxa e o melhor preço? É essa aqui, a gente coloca vídeos diários para que você entenda então aqui no nosso canal como você operar, como você entender melhor do Tesouro Direto. E agora vamos para o nosso último... vamos olhar aqui antes todos os anos. O 2035 todos os anos. Veja que ele é um título que lançou em 10 de março de 2010. E aí vem sempre aquela dúvida. É o melhor preço? É a melhor taxa? Esse título ajuda muito a responder. Vamos pegar uma pessoa que comprou aqui, ó, esse título a 403. Só que vamos olhar a taxa, que é o que todo mundo geralmente olha. A pessoa que comprou com essa taxa comprou a 6,26.
Veja, é uma taxa que ela já foi lá embaixo e ela já veio aqui em cima. Então, é uma taxa intermediária. Vamos pegar como exemplo alguém que comprou no lançamento, 6,28 lá em 2010. Você acha que ela ficou bem ou que ela ficou mal? Aquela pausa de suspense para você já deixar o super like. Coloque aí. Vamos lá, 6,28. Veja, a taxa caiu bastante em 2012, depois subiu bastante no primeiro momento em 2014, depois subiu novamente aqui, ó, na época do impeachment, chegou a 7,80 e depois ela desabou, estando aqui, ó, testando novas máximas aqui nesse breve período aí de 1 ano e meio aproximadamente. E aí, como é que fica? Aí vamos olhar para o preço. Veja, uma pessoa que comprou esse título a R$400 e pretende levá-lo até o vencimento, veja, esse título agora já está valendo quanto? 1.871. Calcula aqui, ó, quanto que essa pessoa ganhou. Quando ele chegou em 800 aproximadamente, ganhou 100%. Quando chegou a 1.200, ela ganhou já mais 200%. Veja, chegou aqui então a 1.600, ganhou mais ainda. Então veja que para o longo prazo, se você compra um título para o longo prazo, a sua preocupação é levar até o vencimento, porque é juros sobre juros e isso vai rendendo. Já se você quer marcação a mercado, aí a taxa é importante para você. Então são duas visões e eu vou fazer depois um vídeo detalhando isso, preço ou taxa. O que é melhor dependendo do perfil. Mas veja, 1871 estaria agora essa taxa. Veja como ela subiu bastante. A taxa não, perdão, o preço. Praticamente, vamos arredondar aqui para R$2.000, praticamente quase R$2.000. E aí quem comprou aqui, ó, está ganhando bastante. E se você, então, quer marcação a mercado, é importante você olhar a taxa. Então veja que as oportunidades não foram embora. Por fim, vamos falar agora do 2045, para você que gosta de um título de longuíssimo prazo. Só que antes, eu quero te aconselhar aqui, ó, leilão do Tesouro Nacional. Veja o que aconteceu no último leilão. Por que é importante essa playlist? Para você entender qual é a estratégia do Tesouro Nacional em relação à dívida pública e o que os grandes bancos, fundos de pensão estão fazendo em relação a essa estratégia. Assista aí, porque teve aí claramente a estratégia definida do Tesouro e dos grandes bancos. Vamos lá, IPCA 2045, a mesma análise. Veja que o movimento é igual para todos os IPCAs. O que aconteceu então? A mesma taxa no dia 18, no dia 19, tá lá, 4,92. Opa, mas é o mesmo do 2035. Exatamente isso. As taxas do 35 e do 2045 são sempre as mesmas. Então o que muda? Muda o preço. Eu acho isso uma incoerência do Tesouro Nacional, porque se um título é mais longo que o outro, você tem que embutir um risco maior. Se o risco é maior, teria que ter uma taxa maior para o 2045. Mas o Tesouro não opera assim, não disponibiliza isso. Então vamos direto para o preço, uma vez que a taxa você já sabe que é a mesma. Veja o que aconteceu. Tivemos um preço mais baixo, 1,162. Veja que no último um ano foi o melhor preço. Claramente, você observa aqui. E aí, quando nós olhamos, então, para todos os anos, veja que esse título é um título lançado em 2017. Quem comprou aqui, ó, 1158, lá no dia 18, veja, pegou um preço aqui aproximadamente 1158. Vou tentar chegar aqui, ó, em torno de maio de 2020. Então, se você comprou esse título aqui nessa baixa em agosto, você pegou o preço de maio de 2020. Olhando então para trás, você pegou um ótimo preço com uma ótima taxa. Você juntou duas oportunidades olhando para o passado. E vai ser a melhor para frente? Não temos como prever isso. Temos como olhar para o passado e verificar se é boa. Para o futuro, você tem que fazer uma análise, tentar prever o que virá para o futuro na nossa economia, levando sempre em consideração se você vai levar o título até o vencimento ou você quer a marcação a mercado. Depende aí da sua estratégia. Meus amigos, esse foi o nosso vídeo de hoje, então referente ao histórico de preços e taxas. Se você gostou, deixa aí aquele super like e se você ficou com alguma dúvida, escreva aí nos comentários que nós vamos respondê-la. Desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que acompanhe aqui diariamente os nossos vídeos do canal. Um abraço e até o próximo vídeo.